Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marquiel Felipe, professor de matemática, e estou aqui mais uma vez, claro, para uma super aula com vocês. E na aula de hoje, olha só, nós vamos começar um dos conteúdos mais importantes no estudo da matemática. Sabe o que é? A álgebra. Exatamente. A partir de agora, nós vamos colocar letras nas nossas continhas. Letras? Professor, se matemática já é difícil com números, imagine com letras. Mas calma que você vai entender que é muito mais fácil do que você imagina. Na aula de hoje, você vai entender o porquê de colocarmos letras nas nossas continhas e para que elas servem. É muito fácil, é muito simples e essa aula é só a primeira, tá? É só a introdução e você vai ver como é muito fácil. Então já separa o seu caderno, separa o seu material completo e vem comigo aprender. Bem, então para que nós possamos entender melhor como é que funciona essa questão da álgebra, nós vamos começar com um exemplo bem simples e bem fácil. E eu quero que você preste bastante atenção, anote no seu caderno e olha só, se ficar alguma dúvida, comenta aqui embaixo nesse vídeo, tá bom? Vamos imaginar a seguinte situação. Paula tem R$ 13 e Felipe 17. R$ 17, é claro. E a pergunta, olha só, quantos reais os dois têm juntos? Ah, professor, que moleza! Como é que a gente faz para resolver essa perguntinha aí, para responder essa questão? Muito simples. Primeiro, a gente pega aqui, olha só, a quantidade que Paula tem. Depois, a gente pega a quantidade que Felipe tem e faz o quê? Exatamente, a gente soma esses dois, ficando 13 mais 17. E aí, fazendo essa sominha, é claro, você já sabe aí na sua casa, dá 30. Bem, o que eu quero que vocês observem nessa situação não é esse resultado aí, 30, e sim essa parte aqui, olha só, 13 mais 17. 13 mais 17 é uma expressão numérica, é uma continha onde essa conta representa a quantidade de reais, né, no caso, que os colegas aí têm juntos. Essa continha é uma expressão que representa o valor que os dois têm juntos. E é nisso que a gente vai focar. Não vamos focar hoje no resultado ali 30, e sim na armação da nossa continha, combinado? Bem, esse exemplo foi muito simples, não foi? Vamos pegar aqui uma situação parecida, olha só, ainda com os nossos personagens aí, Paula e Felipe. Então vamos ver essa nova situação, olha só. Paula e Felipe são irmãos. Paula tem 12 anos e a perguntinha, quantos anos os dois têm juntos? É ou não é parecida com a situação anterior? Então a maneira de responder é exatamente igual. Basta eu pegar aqui a idade de Paula e somar com a idade de... Opa, tem algum problema. Como é que eu vou somar com a idade de Felipe se eu não sei a idade de Felipe? Nossa, agora foi uma confusão, foi ou não foi? Bem, gente, então essa é a situação de hoje. Veja que nesse exemplo existe um termo desconhecido, existe um valor que eu não sei quanto que é. Nesse caso, a idade de Felipe. A situação não me diz quantos anos ele tem, não dá nenhuma ideia de quantos anos ele tem. Quando isso acontece, a gente diz que esse é um valor desconhecido, é um termo desconhecido, uma quantidade desconhecida. E aí que começa a brincadeira da nossa aula de hoje, olha só. Em uma situação em que uma certa quantidade é desconhecida, quando existe um valor que eu não sei quanto que é, podemos representar essa quantidade por uma letra qualquer. Olha que legal! A gente pode substituir, no caso, esse termo desconhecido por uma letra. E que letra, professor? A letra que você quiser, tá? Pode ser qualquer uma. A, B, C, D, qualquer letra que você quiser. Professor, e essa letra vale alguma coisa? Não, ela representa uma quantidade. Não é como lá nos algarismos romanos, né, que as letras valem uma certa quantidade. Aqui, elas estão substituindo um termo desconhecido. Então, voltando aqui ao exemplo, como é que fica aqui a situação que a gente está combinando? Como eu não sei quantos anos o Felipe tem, então olha só, tcharam! Eu posso substituir
Aí a idade dele por uma letra. Nesse caso eu escolhi a letra X, e é uma letra muito utilizada para esse tipo de situação, tá? Então, a expressão ficou o quê? 12 mais X. Esse X vale 10, professor, igual nos algarismos romanos? Não, esse X é a idade do Felipe. E quanto é a idade do Felipe? Não sei, gente, por isso que a gente está colocando a letra. E vai ser sempre assim, tá? A expressão vai ficar 12 mais x. O resultado dessa expressão nós não sabemos. Não tem como eu dizer quanto que vai dar essa continha, a não ser que a situação me diga quantos anos o Felipe tem, tá certo? Então, essa expressãozinha aqui, 12 mais x, é a expressão que representa a idade que os dois têm juntos, tá bom? 12 mais x. E aí, você viu como é fácil? Nós apenas trocamos aí um valor que eu não sei quanto que é por uma letra. E isso sim é uma álgebra. Essa expressão é chamada de expressão algébrica e é muito fácil. Vamos ver aqui mais alguns exemplos para a gente fixar de uma vez por toda na nossa cabeça? Vamos lá. Olha só esse primeiro exemplo. Jorge tem 25 figurinhas a menos que Ricardo. Que tal a gente montar uma expressãozinha matemática, uma expressãozinha algébrica para representar essa quantidade, para representar essa informação? Vamos lá. Como o Jorge tem 25 figurinhas a menos que o Ricardo, basta a gente pegar a quantidade de figurinhas que Ricardo tem e diminuir da quantidade de figurinhas que Jorge tem, ou seja, Ricardo menos Jorge. Beleza, muito simples. Jorge, nós sabemos que tem 25 figurinhas, então olha o que eu vou fazer. Pronto, troquei a quantidade de figurinhas aí, coloquei a quantidade de figurinhas que o Jorge tem. Agora nós temos outro problema. Qual é esse problema? Não sabemos a quantidade de figurinhas que Ricardo tem. E agora, o que a gente faz? Nesse caso, a quantidade de figurinhas que Ricardo tem é o nosso valor desconhecido. É o nosso termo desconhecido, é a quantidade desconhecida. E o que a gente faz quando a gente não sabe uma quantidade? Exatamente, olha como você já está aprendendo. A gente substitui esse valor por uma letra, a letra que eu quiser. Nesse caso, olha só, eu vou substituir por R. Aí vai ficar R menos 25. E o que é mesmo esse R? A quantidade de figurinhas de Ricardo que eu não sei quanto que é. Beleza? Você entendeu? Pronto. Aí eu pergunto, quanto que dá R menos 25? Aí é um assunto para uma próxima aula, porque a gente não sabe o valor desse R. Por isso que ele está aí, porque é um valor que eu não sei quanto que é, beleza? Então, essa é a expressão. Vamos ver mais outro exemplo? Olha só. Meu pai tem o triplo da minha idade. Meu pai tem o triplo da minha idade. Você lembra o que significa a palavra triplo? Exatamente. Triplo significa 3 vezes. Então, se o meu pai tem o triplo da minha idade, meu pai tem 3 vezes a minha idade. Você concorda? Muito bem. Mas e agora? Eu não sei quanto é a minha idade. Quer dizer, eu sei quanto é a minha idade, claro. Mas o exemplo não diz quanto é. Se ele não diz quanto que é, o que a gente faz? Muito bem, gente, vocês estão ficando muito craques. A gente substitui por uma letra qualquer, e nesse caso aí eu estou substituindo pela letra M, M de Marquiel, lógico. Então, olha só, meu pai tem o triplo da minha idade, como é que fica essa expressão? 3 vezes M. De onde saiu esse 3? Da palavra triplo. Triplo significa 3 vezes um número, 3 vezes um valor. 3 vezes M. E quanto que dá 3 vezes M? Aí a gente vai ter que descobrir qual é o valor da minha idade, tá? Então vamos para mais um exemplo, olha só. A soma das notas de Ana e Júlia. A soma das notas de Ana e Júlia. Muito simples. Vamos pegar as notas da Ana e somar com as notas da Júlia. Xiii, professor, tem mais um probleminha aqui. A questão não diz nem quanto é a nota da Ana e nem quanto é a nota da Júlia. E agora? Nesse caso, nós temos dois termos desconhecidos. A nota da Ana, que eu não sei quanto que é, e a nota da Júlia, que eu também não sei quanto que é. Então, o que nós vamos fazer? Exatamente, vamos trocar as duas por letras. A nota da Ana, por exemplo, eu vou chamar de X, tá bom? E a nota da Júlia? Eu vou chamar de
de y. Pronto, agora ficou x mais y. Professor, agora que eu não entendi mesmo. Calma, aqui nós estamos apenas montando uma expressão, ok? Substituindo valores desconhecidos por letras. Essas letras podem ser qualquer. Aqui você poderia colocar A mais B, J mais H, a letra que você quiser, tá bom? Nesse caso, eu escolhi X e Y porque são as letras mais utilizadas. E para esse exemplo, eu tenho uma perguntinha. Eu poderia colocar a mesma letra para as duas? Por exemplo, a Ana teria a nota X e a Júlia também nota X. E aí, o que você acha? A resposta é não, não posso. Por quê? Se eu colocar a mesma letra para as duas, significa que as duas têm a mesma nota. E aí a gente não sabe se elas têm realmente a mesma nota, porque a questão não diz. Então, se não diz, deixa letras diferentes, combinado? Muito bem. Então, a soma das notas das duas é x mais y. Tem mais exemplo, olha só. A metade de um número. Olha essa palavrinha, metade. O que significa metade? Metade é pegar qualquer valor e dividir por 2. Muito bem. Então, a metade de um número é você pegar esse número e dividir, olha aí o sinal de divisão, os dois pontinhos, por 2. Então, número dividido por 2. E que número é esse? Não sei, professor. É um termo desconhecido, muito bem, é um termo desconhecido. Então, eu posso substituir por uma letra. Nesse caso aí, eu quis substituir pela letra A. E a expressão ficou A dividido por 2. Ou então a gente pode escrever, não é verdade, na forma de fração. A dividido por 2, A sobre 2. Legal, não é, gente? Olha só esse outro exemplo. E aí, você está gostando? Está entendendo? Espero que sim, tá? Curte aí esse vídeo, compartilha com seus amigos e vamos lá. A diferença entre um número e o seu dobro. Olha só, a diferença entre um número e o seu dobro, ou seja, o dobro desse número. Então, como é que fica? É o número. E o que significa a palavra diferente mesmo? Alguém sabe? Alguém lembra? Bem, a palavra diferença significa subtração, tá bom? Então, é menos. Esse número menos o seu dobro, ou seja, 2 vezes o número. Número menos 2 vezes número. Esse número que eu não sei quanto que vale. Então, vamos substituir por uma letra. E aqui, mais uma vez, eu escolhi a letra X. Aqui vai ficar X e aqui vai ficar 2 vezes X. Por que 2 vezes X? Porque é o mesmo número, tá bom? Por isso que eu usei a mesma letra. É a diferença entre o número e o seu dobro. Combinado? Beleza. Então fica x menos 2 vezes x. E para finalizar, olha só o quadrado de um número. Será que é um número dentro de um quadrado? Claro que não. O quadrado, para você que lembra aí da aula de potenciação, é o número elevado a 2, ou um número elevado ao quadrado. E que número é esse? Claro que a gente não sabe. E se a gente não sabe, vamos substituir por uma letra. Muito bem. E aí eu escolhi a letra B e ficou B elevado a 2, ou B ao quadrado. Me diz se não é fácil. Gente, isso tudo é álgebra e você tá vendo como é fácil, né? Recapitulando tudo, quando a gente não sabe o valor de uma quantidade qualquer que está sendo representada em uma situação, a gente pode sim substituir por uma letra e é muito fácil e é só isso, tá bom? E aí, você viu como é fácil? Claro que é fácil, matemática, gente, é muito simples. Se você não entendeu, volta esse vídeo, assiste de novo, ó, curte aqui embaixo, compartilha com os seus amigos, deixa um comentário aí, a sua dúvida, o que você não entendeu, que eu vou ter o maior prazer em tirar essa dúvida, tá bom? Então, obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima aula. Tchau, gente!